começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidado hoje Germano Leardi Neto, diretor de Relações Institucionais da franqueadora imobiliária Paulo Roberto Leardi. Germano, como vai? Tudo bem? Muito bem, muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos o convite, a presença de Germano Leardi aqui, que nós vamos falar hoje, que é o nosso olhar da semana, o tema da edição de hoje, é casas, como anda esse segmento do mercado imobiliário com o boom de apartamentos, né? Exatamente isso daí, a gente tem falado muito em mercado imobiliário, em verticalização, a gente discutiu o plano diretor aqui, muito se falou na questão da construção dos prédios, né? Parece que quase que o mercado imobiliário tá um pouco focado na questão dos edifícios, né? Hoje a gente vai trazer o nosso olhar para um outro lado do mercado imobiliário, que é o mercado de casas, de residências, tá? Sejam lançamentos ou sejam residências já existentes. Vamos falar com o Germano, entre outros assuntos, sobre a verticalização agressiva de cidades como São Paulo inibe o mercado de casas residenciais? A questão da segurança é a grande ameaça ao desempenho desse segmento? E a locação de casas é um nicho forte? Vamos descobrir esses outros temas em instantes aqui. Antes disso, vou chamar a Sandra Lanza, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Bem-vindo, Germano. E, puxa, eu tô curiosa para esse tema de hoje, hein? Super interessante. Quero convidar você também para participar, mandar sua pergunta pelo e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Eu estou aqui a postos e recebo seus comentários e perguntas, coloco aqui para o Germano. Outra forma de você participar, que você já conhece, inclusive por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje, qual é o tipo de imóvel que mais lhe atrai? Primeira opção, apartamento. Segunda opção, casa. Ou terceira opção, casa em condomínio fechado. Eu já votei. Vote você também lá no finalzinho do programa. A gente traz o resultado da enquete e o Germano comenta com a gente. Isso aí, nosso convidado Germano Leardi Neto, que é diretor de Relações Institucionais da franqueadora imobiliária Paulo Roberto Leardi. E a Paulo Roberto Leardi é uma empresa extremamente tradicional no setor. Ela tem, para vocês terem uma ideia, quem não conhece, 95 anos de existência no mercado. É uma empresa que vem passando de pai para filho, para neto, todo esse tempo, né? É isso. Maravilha. E nos últimos anos o mercado imobiliário ganhou muita força e cresceu acima da inflação. Várias edições do Urban View a gente abordou essa questão. E com a verticalização dos imóveis, as casas passaram a ser uma segunda opção na hora da compra, né? Uma opção que parece que não é muito pensada, se bem que eu acredito que tem um público fiel e o Germano vai nos confirmar isso. A questão da segurança é outro fator sempre apontado. O pessoal normalmente quando fala de casa fala que gostaria de, mas tem um certo receio em função da segurança. Mas é lógico, existe um público fiel desse segmento, né? Sempre existem aqueles que preferem o espaço e a privacidade de uma casa. Vamos saber então do Germano como anda atualmente esse segmento do mercado imobiliário e quais são suas principais características. Germano, eu vou começar nosso bate-papo perguntando para você, pela tua experiência, pelo que você tem acompanhado de todo esse tempo no mercado, o que as pessoas procuram, né, ou preferem quando elas estão querendo uma casa? O que elas estão buscando, principalmente? Acho que quem procura a casa, geralmente ele está procurando a liberdade, a individualidade e também é uma parte mais, vamos dizer assim, é um ambiente privativo, né? Eu acho que a privacidade fica em alta quando se procura uma casa. A liberdade também por você poder, vamos dizer assim, fazer alterações de planta, sem contar com a estrutura toda de um apartamento, dá muita liberdade para a pessoa poder escolher, vamos dizer assim, e poder ir fazendo as reformas aos poucos. Aliás, essa questão de reforma, agora você estava falando, você me lembrou até do seguinte, né? Essa nova legislação aí diz que o síndico tem que assinar, né? Complicou um pouco mais, já era um pouco complicado você fazer reforma em apartamento, porque você tem um apartamento padrão, né? E você, quando vai fazer uma reforma em apartamento, ou se incomoda o de cima, ou incomoda o de baixo, quando não incomoda muitos outros, né? Os do lado, etc e tal. E com essa questão da legislação, dessa exigência de se ter arquiteto, síndico assinando, na casa também tem um pouco a fazer, porque pelo menos não tem um síndico para assinar, né? Você só tem o arquiteto e o engenheiro, né? Porque você tá, vamos dizer assim, você tem menos responsabilidades também na casa, porque quando você faz uma reforma, você logicamente vai contratar um arquiteto, um engenheiro, principalmente se você for mexer na parte estrutural, mas você não está comprometendo mais do que a sua família, né? Porque você vai desocupar a casa, fazer a reforma,
Por exemplo, num apartamento, se você desocupar o apartamento, tem um vizinho de cima, tem os vizinhos de baixo, você vai incomodar de uma forma ou de outra os seus vizinhos, mas você também pode, vamos dizer assim, você pode comprometer a segurança da edificação. A gente tem muitos casos de edifícios novos que foram entregues com construções de drywall, que a gente estava até conversando há pouco, né? Que elas não usam tijolo, né? E vamos dizer assim, pela privacidade e pela, vamos dizer assim, pelo som, né? Muitas pessoas têm substituído paredes de drywall por paredes de tijolo, para poder ter um isolamento acústico melhor, né? Que nem sempre é o, vamos dizer assim, seria o mais adequado, porque um isolamento acústico numa parede de drywall bem feito, ele não faz passar o som. Só que muitas vezes... Ao contrário, na parede de tijolo é o tijolo em si. O drywall você pode colocar elementos isolantes acústicos de alta eficiência, né? Isso, mas a gente tem que o pessoal normalmente faz um drywall meio... Eu acho que não é nem o drywall, eu acho que é a impressão que a pessoa tem do drywall. Quando você bate na parede de drywall, ela faz um barulho diferente de uma parede de tijolo. Faz aquele barulho oco, né? E a sensação dele é que tem uma pessoa do outro lado, acho que escutando, né? E falando baixinho, né? Então ele às vezes resolve trocar. E isso compromete muito a estrutura da edificação, porque o prédio não é calculado para esse peso. Então eu acho que o fato de um síndico ter que assinar, eu acho que é uma coisa muito importante, é uma conquista, porque você pode ter problemas na hora de uma reforma dentro de um prédio, né? Eu acho que é mais do que certo ter essa segurança. E a questão dos estacionamentos dentro desses dois universos, né? A gente tem discutido muito aqui no Urbanville essa questão dos carros, da utilização do transporte coletivo. O que você tem sentido na compra de casas versus apartamento? Geralmente as casas têm muito mais espaço para garagem do que os apartamentos. Os apartamentos têm 2 vagas, 3 vagas. Dependendo do tamanho da casa, você consegue ampliar as vagas de estacionamento ou porque os terrenos, vamos dizer assim, os recuos servem como estacionamento geralmente na casa, né? Então, se ela não for muito pequena, ela garante uma proporção de vagas de garagem pela área, vamos dizer assim, utilizável, área privativa, muito maior. Então, eu acho que é um conforto para quem está comprando. Fora que a garagem de casa, principalmente aquelas que são cobertas, né, que abre a porta e você entra com 1 ou 2 ou 3 carros, tem um fator ainda excedente, digamos assim, que é aquele velho lugar onde você pode guardar tudo né, mala, escada, caixa de parafuso, caixa de ferramenta. Tem muita gente que valoriza a casa por ter esse espaço, que é um espaço de trabalho, que é um espaço, às vezes, dependendo da garagem, a pessoa pode até montar um espaço de hobby ali dentro, né? Porque ninguém está invadindo aquela privacidade da pessoa. Os apartamentos mais novos e os maiores, eles têm aquele espaço que é o depósito. Depósito individual. O depósito individual também é uma solução interessante. Eu acho que, ultimamente, os apartamentos eles têm acompanhado as tendências de casas, né? Com aquelas varandas gourmet, que é mais para dar um ar de casa dentro do apartamento. Os grandes terraços, eu acho que essa que é a novidade que os prédios trazem, vamos dizer assim, hoje em dia. Mas voltando à minha pergunta inicial, então você acredita que o que realmente leva, talvez o fator mais forte que leve as pessoas a quererem, procurarem ou escolherem uma casa para morar é essa privacidade, essa coisa de você não ter o vizinho grudado na sua porta? Olha, assim, o vizinho não estar grudado na sua porta não é uma característica, vamos dizer assim, de todas as casas, porque também tem as casas geminadas, as casas em condomínio, então assim, é um dos fatores com que fazem a pessoa escolher uma casa. O que é interessante é que a maioria das habitações em São Paulo são casas, né? E mesmo com a verticalização, a gente tem assim, pelo último levantamento que foi feito, que eu tive acesso, são 75% das residências são casas, 25% são apartamentos. Engraçado que a gente tem uma visão até errônea, né? Porque aparentemente, né, quando você sobrevoa São Paulo, você vê aquele mar de prédios, a pessoa que é o contrário, 75% é prédio e 25% é casa. É porque, vamos dizer assim, existe realmente muita casa. Os prédios eles são uma concentração maior, mas também tem muitos edifícios comerciais, que daí não entra no lado das habitações. E vamos dizer assim, por esse motivo, eu acho que as pessoas estão mais acostumadas a viver em casa quando, vamos dizer assim, numa questão de família, costume. As pessoas estão mais acostumadas em viver em casa do que viver em apartamento. As pessoas que estão acostumadas em viver em apartamento, é muito difícil dela ter um desejo de morar numa casa. Agora, quem sempre viveu, vamos dizer assim, em uma casa, geralmente procura uma casa,
por essas... Então tem um aspecto de herança, tem um aspecto cultural. Cultural. Muito grande. É muito grande. Aliás, você me chama a atenção falando nisso. Nos anos, poderia dizer, talvez 60, 70, né? Quando a gente teve o desenvolvimento de bairros como Alto de Pinheiros, Morumbi, que eram zonas residenciais onde o pessoal construía casas assim gostosas, etc. A casa tinha um pouco daquele aspecto do projeto de vida, né? O casal se casava, construía uma casa já imaginando tudo que eles gostariam, etc e tal, pensando nos filhos, e os filhos cresceram aliás nessas casas na década de 70, 80, né? E o que a gente vê, eu vi pelo menos, eu pude observar de 1990 e poucos para cá, é que muitas dessas casas, o casal envelheceu, a casa ficou grande porque os filhos saíram, casaram, foram morar fora, etc e tal. E aí essas casas começaram a ser colocadas à venda, né? E teve se não me falha a memória, uma certa época que isso houve uma estagnação nesse mercado. Tinha muita casa à venda, não sei se foi uma questão de geracional, de geração. Tem algum fundamento isso que eu estou dizendo? Tem sim. O que acontece? Bairros como Alto de Pinheiros, Morumbi, vamos dizer assim, e o mercado, vamos dizer assim, de casas, que a gente está falando de imóveis assim, com terrenos acima de 400 metros, 500 metros, geralmente é um projeto de vida. A pessoa, quando compra essa casa, ela compra para ficar para sempre. Então ela compra já pensando no crescimento da família. Quando acontece dos filhos casarem, então há uma evolução na família, a casa realmente fica muito grande. Houve um período, porque, vamos dizer assim, o bairro de Alto de Pinheiros até Morumbi teve um crescimento muito concentrado justamente nessas épocas que você acabou de citar. Aconteceu também de ter muitas pessoas desejando vender as casas porque já estavam sozinhos, as casas já não tinham muita reforma, muita manutenção e colocaram os imóveis à venda. Só que foi justamente numa época que tinha, vamos dizer assim, uma baixa procura por casas pela questão da segurança e algumas coisas do tipo, né? Então teve uma estagnação no mercado, aumentou o número de imóveis à venda. Essas pessoas que moram nas casas, elas costumam valorizar cada vez mais o imóvel, porque cada casa que vende, elas costumam achar que a delas deveria valer um pouco mais. E às vezes você pega uma casa que a pessoa comprou uma casa, derrubou, construiu uma casa nova e colocou 3 vezes o valor que ela tinha comprado, porque gastou naquela reforma, e aquele vizinho acredita que a casa dele vale, porque ele morou sempre lá. Então ele sabe que a casa é boa, ela foi bem construída. Então a pessoa costuma colocar o arquiteto, que foi o construtor da época, em evidência, só que hoje as pessoas que estão comprando não conhecem, né? Então ela valoriza demais aquele imóvel e ela não precisa do dinheiro muitas vezes. Aquela coisa, né? Existe na casa de, vamos supor, de classe média alta para cima, existe um laço emocional muito grande, que está muitas vezes ligado ao projeto de vida, ou então a pessoa participou do projeto, chamou o arquiteto, desenvolveu a casa do jeito que ela imaginava, né? Então passaram-se 20, 25, 30 anos e é difícil se desvencilhar um pouco dessa questão emocional, né? Faz parte da família, né? Faz parte da família. Quando você visita uma casa que os filhos que estão fazendo a venda, é muito curioso, porque muitas vezes eles contam muitas histórias da casa. Então, você participa um pouco da família, como ela era. É muito bonito de ver. As pessoas falam o que elas faziam quando elas eram crianças, costumavam jogar roupa naquele cesto de roupa que descia e caía direto na lavanderia. Então, assim, você escuta muitas histórias que são interessantes, né? Boas de ouvir. Isso passa para a pessoa que está comprando. Você sabe que aquela casa teve muita gente feliz lá dentro. Isso é muito legal, porque muitas vezes quando a casa está sendo vendida e ela está deteriorada porque não teve reforma ou não teve manutenção, a pessoa fica com uma má impressão, né? E a grande diferença de você comprar uma casa usada e um apartamento usado é que quando você compra uma casa, ela é única, né? Aquele projeto, geralmente ele é único. Não em condomínios, mas casas individuais, cada uma foi construída daquele jeito. A sala é de um tamanho, os quartos é de um tamanho, a escada está numa localização, e o apartamento não. Você entra num apartamento e as plantas geralmente são muito parecidas. Dependendo da época, os quartos são do mesmo tamanho, as salas são do mesmo tamanho, os azulejos, os apartamentos no mercado imobiliário tem isso, né? A fase X lançados apartamentos de tais metragem, com os quartos desse tamanho, com a sala, não tinha a varanda gourmet. Depois houve a explosão da varanda gourmet e vai para fora, cada época tem o seu modismo, né? Exato. Agora, só complementando um pouquinho a questão do Gilberto, e a densidade populacional da cidade?
também tem influenciado essa migração para os apartamentos? Porque assim, o metro quadrado fica mais caro, quer dizer, a busca por casas fica sempre maior, essa busca, e aí faz com que essas pessoas vendam. Acontece isso? Geralmente quando as pessoas vendem uma casa para vamos dizer assim, para uma construtora que vai derrubar e construir um edifício, elas procuram muitas vezes outras casas, né? Existe uma discussão muito grande quando você vai negociar um terreno de uma casa e o proprietário fala, por exemplo, assim, ele fala, no projeto, no lançamento da frente, estão vendendo por R$15 mil o metro o apartamento pronto. Então eu acho que o meu terreno deveria valer R$15 mil o metro também. E ele começa uma discussão de preço de metro quadrado construído com o preço de metro quadrado que a casa dele tem. E ele muitas vezes não entende que são os terrenos que você não consegue vender, que o valor ele depende muito mais do quanto você consegue aprovar, como você estava dizendo, do novo plano diretor, porque existe um custo, e os investimentos que vão ser feitos, porque a construtora gasta muito dinheiro para construir um prédio em cima, aprovar projeto, vender, publicidade. Então, o valor do metro quadrado de um apartamento é muito difícil de você comparar com o valor de metro quadrado de uma casa. E também como a ocupação do terreno ela varia demais, você tem casas que estão 100% do terreno ocupado, terrenos de 400 metros com casas... Famoso Peru no Pires. Se a casa tiver 2 andares ou 3 andares, às vezes ela está numa boa proporção. Se ela for térrea, daí já é um problema, né? Tem que saber até se a legislação permite ou não. Mas geralmente é uma vez a área, né? Mas só que tem terrenos que são muito grandes que a pessoa constrói só 50%. Então terrenos de 1.000 metros, uma casa de 500. Então não existe um único fator, né? Acabamentos de casa eles também são muito diferentes. Porque muitas vezes o arquiteto constrói uma casa com um pé direito duplo. Ela é totalmente diferente de uma casa com um pé direito simples. Ou com mármore encordado. Em apartamento também acontece muito disso. Mas aí já é uma reforma que foi feita, né? A casa ela pode já ter sido construída com aqueles detalhes. A casa normalmente tem assim, gostos muito peculiares, né? Você vê muito ali o gosto do proprietário, né? Ou de quem construiu, né? Até mais, talvez, porque o apartamento ele sempre preserva a questão da área comum, que é a área comum, halls, etc e tal, tudo é padrão, né? Quer dizer, às vezes, realmente, você entra em 3, 4 apartamentos dentro de um edifício, você vê as diferenças, porque as pessoas reformaram, pintaram, mudaram a disposição de cômodos, mas, basicamente, o prédio ainda mantém uma certa unicidade maior do que as casas. As casas são muito diferentes, né? Cada casa é uma casa. Agora, ainda dentro dessa questão histórica da casa que a gente estava falando, eu te pergunto o seguinte, eu tenho também uma percepção que parece que o mercado está meio que redescobrindo as casas. Eu tenho visto muita casa sendo vendida e reformada e, digamos, eu percebo que quando eu ando ali na rua, eu moro num bairro residencial também de muita casa, etc e tal, e você percebe que os novos proprietários são pessoas assim na faixa dos 40, são casais relativamente jovens. A impressão, a leitura que eu faço, que são casais que talvez talvez morassem em casa, mas ou moraram em apartamento, mas tinham um sonho de ir para uma casa, compraram uma casa porque já estão numa idade com uma situação financeira melhor e eles reformam essa casa, deixam essa casa do jeito deles, uma casa mais moderna, mais arejada, etc e tal. Normalmente tem filhos aí da faixa de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então eu estou vendo muita casa ser vendida, reformada e ocupada por proprietários relativamente jovens. Confere, essa é a minha percepção? Confere. Cada vez mais a gente tem um público mais jovem procurando casas, já no mesmo formato do que a gente tinha conversado antes. Pessoas que já colocam a casa como um projeto de vida. Vou comprar essa casa, vou reformar porque eu não vou mudar mais daqui, né? Coisa que em apartamento é muito mais difícil de acontecer. A pessoa costuma, vamos dizer assim, ir evoluindo de acordo com o crescimento da família. É muito difícil você ver uma pessoa que compra um apartamento muito grande para morar só ele e a esposa até, vamos dizer assim, os filhos nascerem e aí, vamos dizer assim, ir fazendo essa evolução da família. Minha percepção também, você acredita que está havendo uma redescoberta da casa enquanto opção de imóvel? Eu acredito que as pessoas quando procuram, vamos dizer assim, as casas e
existe esse sentimento de redescoberta, na verdade é por conta da mídia, né? Porque quando você abre a mídia, é muito mais fácil você encontrar publicidade e elementos, vamos dizer assim, números de apartamentos do que de casas. Justamente porque cada casa é uma casa. Então, quando você vende uma casa, não existe uma divulgação. Quando você constrói uma casa para vender, você coloca uma placa de vende, você faz até um anúncio, mas não parece uma massa. É um anúncio pequenininho. É um anúncio pequenininho, muitas vezes, às vezes um anúncio com foto, mas é um anúncio único também. Um apartamento, quando você lança, existe todo um investimento em marketing, televisão, muitas vezes. 3, 4 páginas de jornais que se abrem. Isso, e é para lançar várias unidades, né? Então existe uma concentração. Então eu acredito que quanto mais diminui a publicidade no mercado imobiliário, mais fica em evidência as casas individuais, porque elas são a maioria do mercado, né? E essas ações, vamos dizer assim, elas são muito mais fáceis de você perceber. Se existirem 100 casas à venda e existirem 100 apartamentos à venda, só que os 100 apartamentos são num edifício, você reconhece eles como um, né? E as casas você vai reconhecer elas como 100, né? Então ela vai aparentar que existe mais casas à venda do que apartamentos. Só que o tempo de venda média de uma casa sempre é maior do que o de um apartamento. Justamente por isso, porque não existe uma planta padrão, as pessoas já mudam para ficar mais tempo, as reformas costumam ser investimentos de médio e longo prazo, às vezes se faz em etapas. Então existe uma série de coisas que fazem com que as casas tenham um ciclo muito mais longo do que os apartamentos. Então você acaba vendo mais vezes um apartamento sendo habitado por uma família, depois uma segunda, uma terceira, e aí vai. Tem maior rotatividade no apartamento, né? O apartamento tem essa característica de permitir maior rotatividade. Ele é mais fácil, mais rápido de vender, tem uma velocidade de vendas maior, inegavelmente, a não ser quando tem velocidade boa de vendas, é um caso muito específico, ou seja, por uma excelente localização, ou seja, por ser um projeto, enfim, né? Agora, vamos tocar no ponto que não quer calar, né? A questão da segurança, né? Porque o que se vê sempre assim, né? Muito comum as pessoas, como eu te falei no início do programa, falam assim, eu gostaria tanto de morar numa casa, ter quintal, ter árvore, ter cachorro, mas quando eu penso na questão da segurança, não, é melhor morar em apartamento. Como é que você está avaliando essa questão de segurança? Como é que estamos hoje? Já estivemos melhor, já estivemos pior? Tende a piorar, tende a melhorar? É um fator realmente que impede muita gente de comprar casa? Como é que você avalia essa questão de segurança aí por vários aspectos? Eu costumo dizer que quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela tem que levar em consideração tudo que realmente interessa para ela. Segurança é um dos pontos importantes, principalmente porque a gente vive em São Paulo. E São Paulo é uma cidade que, vamos dizer assim, ela é perigosa. As pessoas são assaltadas em vários lugares. Não é só em casa, às vezes é no shopping, às vezes é na rua. Até nos próprios apartamentos estão acontecendo assalto. Elas não tem sido poucos, não, né? De invasão dos apartamentos e assalto da família dentro do apartamento. Exato. A precaução, vamos dizer assim, que tem que ter numa casa, vamos dizer assim, ela muitas vezes é maior porque você está lidando com... Você já está na rua, né? Então, existe a segurança que se contrata, que é muito interessante. Existe aqueles carrinhos de ronda, existe a segurança particular que você coloca. Da mesma maneira como em edifício, você coloca o segurança na porta. Então existe a questão da segurança é muito mais forte, vamos dizer assim, do cliente ter medo numa casa do que ele ter medo num apartamento. Mas na prática, os grandes condomínios, eles também sofrem assaltos, né? Então, a gente está numa cidade que é violenta. Então, assim, ela não é a mais violenta do mundo, não é a mais violenta do Brasil também, mas isso sempre está em evidência quando o cliente vai comprar ou ele vai vender o imóvel. Na tua visão, você recomendaria que, por exemplo, ao se comprar uma casa, a pessoa tomasse os mesmos cuidados que ela tem num condomínio residencial, por exemplo, ou seja, câmera, aqueles fiozinhos eletrificados que ficam no muro, alarme, central de pânico, esse tipo de coisa que todo edifício tem? Na verdade, seria interessante você ter uma casa também. Eu não sou especialista em segurança, né? Mas, assim, o que eu sempre escuto e que faz muito sentido para mim é assim, se você tiver uma casa e você tiver câmeras na porta e 3, 4 casas para frente não tiver nenhuma câmera, provavelmente você está mais seguro do que a outra casa, né? Se a sua rua tiver uma segurança particular e a outra rua não tiver,
você está mais seguro naquela que tem uma segurança particular. Tem algumas casas que são vizinhas de outras casas que têm uma segurança muito forte, porque os donos das casas têm uma segurança particular muito forte, então aquela casa também acaba estando segura, né? Tem ruas que são muito pequenas, e então a segurança acaba custando mais alto, mas funciona mais ou menos que nem em apartamentos. Apartamentos que têm poucos andares, geralmente a segurança é menor, né? Quando tem muito apartamento num condomínio, a segurança é maior porque ela é rateada em mais pessoas. Então, da mesma maneira como quando uma casa está numa rua que tem várias outras casas, a segurança acaba custando mais barato. Então, assim, é muito importante você ver a segurança, mas eu acho que não é o maior fator de decisão do cliente. Geralmente, quem sempre morou a vida inteira em apartamento se sente inseguro em uma casa. Então, a tendência é que, vamos dizer assim, como sempre tem duas pessoas, né, quando se casa, né? Então, uma das pessoas se morou em apartamento, a tendência é que eles irão morar num apartamento. Se os dois morarem em casa, provavelmente eles vão morar numa casa. Provavelmente as pessoas que têm essa cultura de apartamento e, portanto, têm receio, né, de ir para uma casa, talvez elas nem considerem a hipótese de comprar. Normalmente quem chega, por exemplo, numa imobiliária como a Leardi, nem em busca de casas, é porque já não tem esse problema, esse receio em relação à segurança, né? Ou colocam como, dependendo da faixa social, da faixa econômica, colocam como um dos itens de compra a questão da localização, se é segura, se não é, ou se o imóvel tem aspectos de segurança. Tem gente que coloca isso? Sim, tem muitas pessoas que questionam o aspecto da segurança, mas é um ponto muito intangível para nós. Você não pode dizer que uma casa segura não vai acontecer nada, porque nunca aconteceu naquela região. A pessoa pode também, vamos dizer assim, estar numa rua muito segura, hoje em dia, um apartamento ou até uma casa, e no banco sacar um dinheiro, colocar dentro do carro dela e ir para casa. Daí eles chamam de corridinha, saidinha de banco, né? Então assim, você está sujeito, mas não é porque é uma casa que você foi assaltado, é porque você foi no banco, sacou dinheiro, alguém viu e te assaltou. Então, vamos dizer assim, poderia ser na porta do prédio também. A reação dos seguranças não é de enfrentar o ladrão, mas porque eles não são orientados a isso e eles também não estão armados, né? Então, é uma segurança, uma segurança para quem está dentro do condomínio, muitas vezes. Existe aquela coisa ainda de faixa etária mais voltada para casa ou para apartamento? Ou isso já caiu por terra? Olha, cada vez mais a gente tem um público entre 25 e 35 anos comprando imóveis, né? Muitas vezes eles compram casas, mas daí depende muito do estilo de vida que eles querem montar, como é que eles querem viver. Então tem pessoas que gostam de cachorros grandes e querem ter essa liberdade de ter uma piscina, não ter vizinhos, não ter problema com horário, elevador. Geralmente a pessoa que compra uma casa ou sempre morou em casa, ela tem muito a história do elevador, né? Sou então, eu, assim, eu confesso, eu sempre morei em casa e eu odeio elevador. Tanto que meu apartamento é no segundo andar, porque se o elevador demora mais do que 30 segundos eu subo pela escada. Mas é uma característica muito grande de quem sempre morou em casa, não ter pavor do elevador. Não por medo, né? Mas por não ter aquele negócio de ter que chamar o elevador, ficar esperando, sobe, tempo, porque você perde, imagina um ano pegando elevador, quanto que a gente não perde? E a questão do condomínio é aquela velha questão da convivência, né, de muitos no mesmo espaço e da questão da sua liberdade vai até onde cada outro começa, o respeito ao próximo, as regras de civilidade, de bom senso, de educação, que joga a primeira pedra que não tem uma história, né, que mora em condomínio, que não tem uma história de problema em condomínio com uma pessoa que anda de salto alto às 5 horas da manhã ou a 1 hora da manhã e que é seguro elevador, né? Então sempre tem essa é uma questão que leva muita gente para casa também, né? Você fica muito mais é muito mais privativo você morar numa casa do que morar num apartamento. Existem apartamentos que já são projetados para não ter o barulho de um andar para o outro, que tem muito mais do que um elevador só, vamos dizer assim, mesmo sendo um por andar e tem uma disponibilidade muito maior de elevadores, assim, quando a gente fala de um altíssimo padrão. Mas mesmo assim, não te isenta de você ir no seu carro e você não poder ir de pijama, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa não pode circular livremente pela área comum da casa do jeito que ela quer, do apartamento do jeito que ela quer. Mas da área privativa, sim.
e até um ponto onde existem muitas discussões em condomínio, né? Porque às vezes a pessoa exagera do jeito que ela está vestida e ela entra no elevador social e daí você não pode discriminar uma pessoa porque ela está trajada de um jeito ou de outro porque ela está no elevador social, né? Então existe uma questão de convenção de condomínio e o que a lei permite e o que a lei não permite. Então você não pode proibir uma pessoa de ir sem camiseta ou sei lá, de um determinado jeito no elevador social porque é uma regra. Porque você não pode discriminar de forma alguma a pessoa ou então entrar na intimidade dela, né? E as portas também, né? Voltadas para o hall, quer dizer, cada um quer fazer um tipo de decoração, quer dizer, não pode, é uma área comum, não é isso, Germano? Fica desagradável, imagina, do lado tem bichinho e você levando os amigos na sua casa. Geralmente existe um consenso, né? Quando o hall social ele é compartilhado com mais de um condômino, geralmente existe um consenso do que colocar lá. Né? Então, a convivência com pelo menos mais uma família e, vamos dizer assim, você pensar igual, geralmente não é muito fácil, mas acontece, né? Na prática, todos vivem muito bem em apartamentos também. Muito bem, o Urbanville de hoje está entrevistando Germano Leardi Neto, diretor de Relações Institucionais da franqueadora imobiliária Paulo Roberto Leardi, sobre o tema Casas, como anda esse segmento de mercado imobiliário com o boom dos apartamentos. Nós vamos chegar já nessa questão dos boom dos apartamentos. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você, Germano. Me parece também, eu tenho uma impressão que, lógico, todo o mercado, por exemplo, pega o mercado imobiliário de edifícios residenciais, tem seus nichos, né? Tem o pessoal que gosta de comprar prédio mais antigo ali na área da Angélica, do centro, aí reforma, porque os apartamentos são grandes, né? Tem um apartamento meio moderno lá na Vila Madalena, mas saindo da padronização, digamos, dos edifícios residenciais, sempre tem os nichos dos edifícios, né? Agora, me parece que no mercado de casas residenciais essa questão de nichos é muito maior, né? Porque você tem vilas, você tem ruas que os moradores conseguiram fechar com a autorização da prefeitura, que viram ruas sem saídas, que hoje são, que eu saiba, são disputadíssimas e valorizadíssimas na cidade de São Paulo. Você tem a questão também dos condomínios fechados de casa, né? De novo, andando em bairros como principalmente Morumbi, você vê muito isso. O incorporador comprou uma casa, 2 casas, no máximo 3 casas, que são casas grandes, derrubou essas casas e aí lança um condomínio fechado de casas com 8, 9, 10 casas, né? Tem uma pessoa que eu conheço que vendeu a casa dela e o cara estava uma construtora de alto padrão, está fazendo 8 casas lá na casa onde era a casa do sujeito. Então, assim, me parece que o mercado imobiliário residencial de casas tem muitos e muitos nichos, né? É uma verdade? Procede isso? Sim, tem muitos nichos. São mercados totalmente distintos. A pessoa que procura uma vila é diferente da pessoa que procura uma casa em condomínio, diferente de quem procura uma casa geminada ou então uma casa totalmente isolada. Isso depende muito da região, da região e das particularidades do bairro. As procuras são muito diferentes. Agora, o que você tem visto especificamente na questão desses condomínios fechados de casas? Tipo, me parece que teve um boom e agora já deu uma recrudescida ou não? Ele continua bem? Como é que está esse mercado? Dá uma radiografia pra gente. Olha, os condomínios de casa, teve uma época que teve realmente um boom, teve muitas construções de condomínios, de casas. O que aconteceu foi que as pessoas, quando compravam um terreno para derrubar e construir as casas, elas colocavam alguns preços um pouco fora da realidade, porque vendiam como se fosse uma casa em um apartamento, vamos dizer assim. Né? Porque tinha a segurança de um apartamento dentro de um terreno de casa. Mas também é um outro tipo de convivência, porque da mesma maneira como você não vai pegar o elevador, vamos dizer assim, para compartilhar com outras pessoas, você vai ter um vizinho e aquele vizinho está em um condomínio. Então as decisões elas têm que ser compartilhadas. O que é muito interessante em um condomínio de casas é porque como elas têm valores semelhantes, as pessoas estão no mesmo padrão. Né? Então, como elas estão no mesmo padrão, elas geralmente têm os mesmos tipos de escolha. Então, é muito mais difícil de você ter uma diferença, uma distorção de ideias e de vontades diferentes. Né? A gente teve aí recentemente um jogador de futebol lá no Rio de Janeiro que comprou uma casa num condomínio e destoava totalmente do uso comum, né, do condomínio. E foi realmente um problema para os moradores do condomínio. Mas da mesma maneira isso acontece muito em apartamentos, né? Você pode acontecer de ter uma vizinhança que não é compatível
com os hábitos e o que a Perfil maioria do condomínio, né? Isso. Então, eu acredito que isso tenha sido um motivo com que houve um recuo. É um outro tipo de morador. Ele não é nem um morador que quer um apartamento e nem um morador que quer uma casa isolada. Ele é um morador que quer uma casa em condomínio, né? Então, esse nicho aconteceu. Os condomínios, por um tempo, eles foram muito mais difíceis de se vender do que parecia antes. E o mercado foi absorvendo, né? Então, assim, existem muitos casos de condomínios que ficaram 6 anos, 5 anos, sem interesse, sem ninguém com interesse, e hoje eles são totalmente habitados, né? No máximo tem uma casa à venda como Mas um a ciclo velocidade normal. de lançamentos diminuiu consideravelmente? Sim, a velocidade de lançamentos de casas em condomínios diminuiu, principalmente aqueles que tinham uma escala maior, né? Tipo 20 casas, 25 casas. Esse nicho ele diminuiu muito. O que aconteceu muito foi que algumas incorporadoras, quando lançaram também, elas lançaram essas casas com terraços muito interessantes no último andar, né? E garagens em subsolo, né? Então fica muito bonito o ambiente, vamos dizer assim, social do condomínio. E também existe uma área de lazer praticamente isolada, né? No último andar. Então acabou realmente surtindo o efeito que deveria. Foram projetos muito bem feitos, mas é um morador totalmente diferenciado, né? Um morador de condomínios de casa. Quem comprou esses condomínios que foram lançados, condomínios fechados de casa, fez bom negócio? A valorização do mercado acompanhou? Olha, o mercado imobiliário como um todo teve uma valorização expressiva, né? Ele acompanhou, acho que, os outros custos de mercadorias, né? E o custo de vida, né? Ele acompanhou e teve uma valorização, tanto em casas quanto em condomínios de casa e apartamentos. Eles estão hoje, acho que, num valor relativo bom, né? É um valor que deveria se ter no imóvel. Tá, quer dizer, a gente discutiu muito aqui em outros programas do Imobiliário, sempre falava nessa questão da valorização do mercado imobiliário. Até a gente perguntava, né, Sandra, se estava havendo, como é que se diz, uma bolha, né, nessa questão do mercado imobiliário, os preços iam despencar. Vários dos nossos convidados que vieram aqui mostraram com razão que não houve essa bolha, não iria haver essa bolha. Mas a gente sempre falava de prédio, de edifício comercial e edifício residencial, né? Poucas vezes a gente se referia a casas. Quer dizer, os preços também subiram e acompanharam o mercado de como é que se diz, de incorporação imobiliária de residencial, de edifícios. Sim, eles acompanharam. Houve uma valorização muito grande das casas e dos terrenos de casas nos últimos anos. Tem algumas zonas de São Paulo que tiveram uma valorização menor, né? Então, você estava citando até o Alto de Pinheiros teve uma boa valorização, Morumbi não teve uma grande valorização, mas também aquela velha história, né? O que vale é o que realmente estão pagando no momento. Então, se a casa foi colocada à venda e ela não tem uma liquidez por aquele preço que está sendo praticado, esse é o maior motivo, vamos dizer assim, de valorização ou desvalorização, né? Então, o cliente muitas vezes não está precisando do dinheiro daquela casa, então ele coloca a venda, ele mudou e ele espera alguém vir e encontrar aquela casa e pagar o preço que ele está pedindo. Pela tua experiência, quais são os um ou dois ou três bairros de São Paulo que têm a maior velocidade de venda média de casas? Olha, a velocidade média de venda de casas, o mais rápido é a região, a gente fala sempre da região dos Jardins, a região da Vila Nova, costuma ser muito rápido, a região do Itaim tem muito pouco, mas Jardim Europa, que também faz parte do Grande Jardim, é a maior velocidade de venda de São Paulo. Casas mais de alto padrão, né, Alto padrão. caso. Agora, isso cabe nessa outra pergunta que eu ia fazer para você. Que nem você falou, né? 75% da cidade são casas. Aí você tem, desde, por exemplo, você anda lá pela Zona Leste, né? Você tem aquele monte de casinha pequenininha, geminadinha, não sei o que, sobradinhos, etc e tal. Eu imagino que esse mercado não se utiliza muito de imobiliárias como a Leardi, né? Ou se utiliza de imobiliárias, são imobiliárias ali do próprio bairro, imobiliárias pequenas, etc e tal. Eu tenho a impressão que quanto mais vai aumentando o padrão do imóvel, mais ele é comercializado por empresas como a Leardi.
Isso procede, ou seja, quer dizer, você pegar uma Leardi, por exemplo, o grande mercado dela está em casas já de médio padrão para cima ou não? Também se trabalha com casas menorzinhas, sobradinhos, geminados, em lugares mais simples? Como é que, dá uma pincelada de como é que funciona esse trabalho da Leardi nesse mercado? Então nós costumamos trabalhar todos os tipos de imóvel. Até através da franquia, a nossa expansão é justamente para essas regiões. A gente abriu na Zona Leste faz mais ou menos um mês, né, no Jardim Anália Franco, que é uma região de padrão mais alto, mas a gente costuma vender em regiões também mais afastadas dos nossos nichos principais. Então, por exemplo, na região de Alto de Pinheiros, a gente tem aquele pedaço que é City América, que é do outro lado da ponte, então tem casas de valores mais baixos, né? A velocidade de venda desse tipo de imóvel é muito maior até do que a dos jardins, né? Então é rápido realmente a venda, porque os valores são menores, né? Então existe uma velocidade de você colocar a casa à venda e você vender. Casas costumam ter uma velocidade de venda, principalmente quando tem muito vizinho, né? Porque daí tem muitas pessoas querendo que os filhos morem na rua, ou então que algum parente venha vender. Então, conhecido, amigo. Conhecidos, né? Amigos. Então, assim, a casa tem essa vantagem. Da mesma maneira como num prédio, muitas vezes a pessoa quer que amigos venham visitar, venham morar no mesmo prédio que ele mora, e quando aparece uma venda, ele acaba oferecendo para os amigos, né? Alguns desses têm até aquele receio, falam assim, poxa, mas no mesmo prédio, se fosse no prédio da frente seria melhor, né? Porque tem uma distância relativa. Em casas é diferente, porque se a pessoa mora na mesma rua, você tem a sua privacidade mantida, né? Então eu acredito muito nisso. Então a velocidade de venda nessas regiões é realmente maior. E para encerrar o nosso Banview, como é que surgiu essa ideia? A Leardi é uma empresa, né, como a gente falou aqui, muito tradicional, 95 anos de existência no mercado. Eu me lembro que vocês sempre atuaram mais nessa área da Zona Sul de São Paulo, né? E aí surgiu essa ideia da franquia. Como é que foi a gênese dessa ideia e como é que está esse projeto hoje? A Leardi, ela sempre atuou, na verdade, assim, o nosso foco principal sempre foi no padrão médio e alto. Tá? Médio, alto, altíssimo padrão. Só que a gente sempre teve várias inserções de venda em áreas de padrão mais baixo, principalmente lançamentos, onde, por atuar em alto padrão, a gente não tem uma restrição desse público, né? Então a gente sempre atuou muito bem nos dois nichos, né? A gente costuma dar um serviço muito bom, então todos que estão comprando um imóvel merecem um bom serviço. Há alguns anos atrás, a gente resolveu ir para a área de franquia, porque a gente encontrou neste mercado, vamos dizer assim, a melhor forma de conseguir expandir a marca, vamos dizer assim, e conseguir aproveitar todo o nosso know-how e oferecer bons serviços para todos os tipos de consumidores. Então foi a estratégia de expansão que a gente adotou para o nosso negócio. Maravilha. Agora a Sandra Lanza, chegando aqui ao final do nosso Banview de hoje, vai consultar os resultados da enquete aqui online e vai contar pra gente qual foi o resultado. Puxa, que interessante, mudou tanto durante a nossa discussão. Olha só, a nossa pergunta foi: qual é o tipo de imóvel que mais lhe atrai? 15% disseram casa em condomínio fechado, 26% disseram apartamento e 59% a maioria diz casa. Então as pessoas ainda acreditam mais no da poder metade prefere casa, exatamente, seguido por apartamento e depois casa em condomínio fechado. Resultado interessante. Eu no meu ledo engano, eu achei que casa em condomínio fechado era meio que o sonho das pessoas, porque tinha o conforto da casa com condomínio fechado, a segurança do apartamento. Eu ficaria nisso. Tá aí a opinião Vox Populi para nos desmentir, né? Confere com a informação, né, que a maioria das pessoas realmente mora em casas hoje, né? Muito bem. Então o móvel que mais atrai é casa, e o nosso entrevistado aqui, o Germano Leardi Neto, é o grande especialista que nos deu uma aula sobre essa questão. Antes de encerrar, a Sandra Lanza vai contar para nós quem será o nosso entrevistado da próxima edição do Urbanview. No último Urbanview do ano, o nosso entrevistado será o presidente da Urban Systems, Tomás Assunção, que fará uma retrospectiva do ano de 2014 e apresentará as perspectivas para 2015. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, dia 12 de dezembro, às 17 horas, aqui no Urbanview e na UTV. Até lá! O Urbanview de hoje entrevistou o diretor de Relações Institucionais da franqueadora imobiliária Paulo Roberto Leardi e o Germano Leardi Neto sobre o tema casas, como anda esse segmento do mercado imobiliário com um boom de apartamentos.
Germano, muito obrigado pela tua presença no Urbanville. Muito obrigado. Foi muito esclarecedora e esperamos contar com você numa próxima edição. Ok, vai ser um prazer. Parabéns, sucesso, até a próxima. Ok, o Obrigado. Urbanville então volta quarta-feira que vem, dia 12, como a Sandra falou, com mais uma edição ao vivo para você. Até mais.